Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Novamente estou aqui gravando um vídeo, provavelmente o último deste ano de 2024, nas proximidades da celebração da Santa Natividade do Senhor Jesus e das celebrações da passagem de ano, não é? O que eu vou fazer aqui é falar um pouquinho a respeito da Natividade, de um ponto de vista muito próprio deste trabalho que aqui realizo. Falar um pouquinho também das expectativas sobre a transição do ano, um pouco sobre a vida, um pouco sobre esse trabalho que faço, um certo apanhado das coisas que aconteceram nesse ano de 2024 e 24 e alguma perspectiva sobre o futuro também, né? É... Sempre que chega essa época do ano, as pessoas que estão ligadas de alguma maneira a esse lado, né, de falar sobre religião, falar sobre espiritualidade, e mesmo aqueles que não estão tão diretamente relacionados a isso vão se deparar com o dilema, né? O que falar de novo a respeito do Natal, não é? Que ângulo pode ainda não ter sido considerado, não apenas considerando todas as pessoas do mundo, evidentemente, mas até mesmo aquilo que a própria pessoa faz, né? Então, aqui estou me comunicando com vocês já há alguns anos, e certamente muitos natais, né, já passaram. Eu já estive na minha época muito vinculado a uma igreja do cristianismo, então tinha toda uma, uma palavra que era relacionada àquela teologia, àquela tradição, no caso da igreja ortodoxa russa, como muitos de vocês devem saber. Aqueles que estão chegando agora sejam bem-vindos. Durante alguns anos eu fui um ministro religioso da igreja ortodoxa russa. E esse trabalho que realizava aqui era muito marcado por esse signo. Depois eu me afastei dessa instituição, dessa tradição religiosa, e ainda assim continuei me comunicando aqui com as pessoas e gradativamente o símbolo da minha identidade religiosa se conectou com a figura de Sri Ramakrishna Paramahansa, um grande sábio, um grande santo, para muitos, uma encarnação divina. É, que é venerado por muitos. Então, o meu ponto de vista aqui passou a ser muito enfocado nos ensinamentos de Sri Ramakrishna, mas é claro, sempre dialogo aqui com pessoas que são, na maioria dos casos, ou cristãos ou mais conscientes, né, do entendimento cristão das coisas. Somos ocidentais, né, então isso predomina. Então, muitas vezes eu falei também aqui a respeito do Natal, já sob essa identidade, né, de um aspirante espiritual identificado com o Sri Ramakrishna. Então, o pensamento é: o que poder dizer, né, que seja novo? Será que vale a pena fazer um vídeo? Eu penso que sempre é positivo uma palavra atual. Estamos vivos aqui, né? Estamos continuando. E eu acredito que tenha sempre um valor quando levamos a nossa mente a esses assuntos. O que eu vou tentar ofertar aqui para que seja mais legal, mais significativo, é um olhar do Natal da perspectiva de um devoto de Sri Ramakrishna, que é como eu me identifico hoje, nesse atual momento da minha vida. Não é? Sri Ramakrishna acreditava profundamente na divindade de Cristo e ele acreditava profundamente no mistério da encarnação divina. Ou seja, que de tempos em tempos, como é dito no Bhagavad Gita, o próprio Senhor vem ao mundo, a este mundo e a outros, manifesta-se em forma e ensina as pessoas, se mostra o seu caminho, ajuda as pessoas a perceber a sua natureza espiritual. Então, Sri Ramakrishna era um defensor da teologia do Avatara, né? E ele, conhecendo o Evangelho, ele conheceu o Evangelho através de um devoto que leu para ele,
Conhecendo a iconografia cristã, ele viu uma imagem da Virgem Maria com o Jesus menino. Ele foi a uma igreja cristã, ficou na porta da igreja vendo, porque ele tinha medo de ser mal recebido pelos hindus do templo de Kali, se soubessem que ele tinha entrado numa igreja. E Sri Ramakrishna teve uma visão do próprio Senhor Jesus que se fundiu com ele. E Sri Ramakrishna sempre afirmou que o Senhor Jesus era a encarnação do amor. Em seu quarto, na qual ele recebia os devotos para suas palestras e seus satsangs, durante muitos anos foi assim, existia um quadro do Senhor Jesus, o Senhor Jesus pegando Pedro pelas mãos, Pedro afundando no rio, no lago. E o Senhor Jesus então tinha esse respeito profundo, não é? Então exortava, né, a todos aqueles que o ouviam a considerar assim também. Mas ele falava isso também de Sri Chaitanya Deva, ele falava isso de Rama, de Krishna. Então a visão de Sri Ramakrishna não era que ele tenha se tornado aderente à concepção cristã, de sua teologia cristã, mas sim que ele tinha reconhecido a divindade do Senhor Jesus, né? Então esse é um primeiro ponto de partida. Alguém como eu, um devoto de Sri Ramakrishna, pode ter que visão a respeito do Senhor Jesus? Que ele é Deus encarnado, né? E nessa visão existe uma conciliação profunda com a perspectiva dos cristãos. O que diferencia é que os cristãos, aqueles que são aderentes, né, das igrejas cristãs, que são membros de igrejas cristãs, que são católicos, ortodoxos orientais, calcedonianos, não calcedonianos, protestantes, evangélicos, né? Eles vão conceber que Jesus é a única encarnação divina. Ele é a única manifestação encarnada de Deus. E ainda assim vão haver variantes de entendimento sobre isso exatamente, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, cristãos unitários, né? Filho de Deus e Deus, né? A concepção teológica, né? Cristológica é essa, né? Não é o Pai, mas é unido ao Pai, né? Consubstancial, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí há outros entendimentos, mas de todo modo os cristãos consideram que Jesus é divino, mas que ele é a única manifestação deste mistério. Deus se fazendo carne, ok? Já a perspectiva de Sri Ramakrishna, não vou dizer aqui a perspectiva dos hindus, tá? Porque hindu é muito vasto. Tem muitas e muitas e muitas religiões diferentes dentro desse selo hinduísmo. Mas a perspectiva de Sri Ramakrishna Paramahansa, que é a única coisa que me importa aqui nesse trabalho que faço, é apresentar o ensinamento de Sri Ramakrishna, né? Para quem acha que isso tem algum valor, é a natureza desse trabalho. Sri Ramakrishna considerava Jesus divino e considerava ele encarnação como outros personagens históricos, e ele deixava isso claro, que era negativo tentar ver, né, Rama, Krishna, Chaitanya, Radha como figuras folclóricas. Não, personagens históricos viveram aqui em carne e osso, mas eram também divinos, né? E aí ele explicava isso com muita clareza. Você pode entender que Deus está em tudo, que tudo é uma manifestação do poder de Deus. Mas Deus é um e os seus filhos e as almas eternas são outros. Então não é para considerar aqui que somos todos NPCs e Jesus é um. Não, não é isso. O indivíduo divino manifesta-se com suas partes. Essa é a perspectiva de Sri Ramakrishna. Então, como aderente dessa perspectiva dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, vendo a autoridade no que ele ensina, eu não tive muita mudança a respeito dessa percepção de Jesus como divino, ser divino, Deus puro e imaculado, manifestado como homem aqui, que eu já acolhia da minha perspectiva cristã. Claro, o que mudou foi a amplitude dessa ideia do conceito de encarnação divina. Então, no cristianismo, você é ensinado a refutar a ideia de que tenha existido qualquer outra coisa parecida com Jesus. E na perspectiva de Sri Ramakrishna, seguindo, né, a própria orientação do Bhagavad Gita, isso aconteceu já algumas vezes e certamente no universo inteiro acontece e vai acontecer, né? Enquanto existir ciclos de existência transitória nos mundos, né? De tempos em tempos o mundo é tomado de uma tal obscuridade que o próprio Senhor precisa intervir. Para o quê?
para permitir uma fenda na realidade que cada alma possa lembrar que ela é uma alma, né? Então, como ver o Natal nessa perspectiva? Natal é uma grande alegria, né? É uma dessas datas gloriosas da vida, em que nós podemos recordar dos passatempos transcendentais de Deus nesse mundo. E aqui temos um passatempo transcendental maravilhoso, não sei se vocês podem perceber, presépio, não é? Essa maravilha da tradição cristã, que é a repetição da cena do nascimento de Cristo, conforme descrito nas Escrituras. É atribuído a São Francisco de Assis, a concepção do presépio, não é? Então, isso aqui é um passatempo transcendental do Senhor. O que é passatempo transcendental do Senhor? O Senhor não tem necessidades. O Senhor não tem aflições. O Senhor não tem quereres angustiosos para ele. Tudo que se manifesta é o deleite do Senhor. E um dos seus deleites é participar ele mesmo de sua peça, desta construção do mundo fenomenal. E quando ele vem a esse mundo, todos os elementos do qual ele participa são seus passatempos transcendentais. Ou seja, é aquilo que ele faz por prazer e que é absolutamente transcendental. Ele não está vinculado ao karma. Todos nós estamos vinculados ao karma. Mas o Senhor, quando vem a esse mundo, não está. Então, a maravilhosa história do nascimento do Senhor Jesus, lembrar disso, é uma oportunidade tão grande de se espiritualizar, não é? Então muitas pessoas vão falar assim, mas o materialismo relacionado ao Natal, o comercialismo relacionado ao Natal, temos o Papai Noel, temos os presentes, temos a ceia, temos, né, todas as coisas que não tem nada a ver com isso, e nós vamos... nós podemos realmente jogar uma camada de edredons por cima desta lembrança maravilhosa. Mas só vamos fazer isso na medida de nossas próprias vontades, né? Na minha casa, é bom que saiba, né? Tem árvore de Natal, as crianças vão receber os presentes no dia seguinte, os presentes ficam debaixo da árvore, eles misteriosamente surgem na madrugada. Eu sei que as crianças não acreditam no Papai Noel, mas a gente brinca. A gente tem ceia, a gente tem presentes, essas coisas todas. Mas a gente também tem hinos, né? A gente canta, né? Deus está conosco, sabei todos os povos e submetei-vos a Ele, porque Deus está conosco. Cantamos, né? Isaías, cantamos a alegria, né, daquele filho dado à humanidade. Então cantamos Noite Feliz, né? Lembramos do nascimento do Senhor e juntamos isso com a parte, né, das nossas atividades aqui familiares, que são essa grande festa da família que o Natal se conformou em nossa sociedade, né? Mas o grande ponto é cada um de nós vai se conectar com esta lembrança da encarnação de Deus em Jesus Cristo da forma que puder, né? Então, é claro que aqueles que estão inseridos dentro de uma tradição cristã, né, de uma igreja, estão seguindo um calendário, né, do advento, estão indo às celebrações, então vão ao culto, vai à missa, vai à divina liturgia, vai receber os sacramentos, vai celebrar o Natal dentro desse ambiente, siga todas essas suas tradições, né? Aí não há muito o que dizer aqui, evidentemente, já está tudo, né, conformado para esta memória. Mas existe uma grande quantidade de pessoas que não está inserido, né? Muito assim, dentro de uma vida em igreja e tudo mais. E talvez para essas pessoas seja um pouco mais difícil. E certamente é mais difícil mesmo manter-se, né? Lembrando da natividade. Como um devoto de Sri Ramakrishna, hoje já tendo uma vivência cristã muito profunda, né? Muito austera durante muito tempo, né? A minha realidade foi assim de alguém que celebrava realmente, né, o Natal e a Páscoa dentro da igreja, era uma festa religiosa, fundamentalmente.
todos os outros aspectos ficavam, né, sublimados assim e submetidos a essa estrutura. E foi muito positivo para mim nesse período da minha vida. Hoje em dia, né, como um devoto de Sri Ramakrishna, não estando integrado em nenhuma instituição, em nenhuma comunidade, e tendo uma família, tendo esposa, filhos, né, o que eu penso é que precisamos fazer um esforço para não esquecer do menino da manjedoura, de sua Santíssima Mãe, de seu Puríssimo Pai, daqueles associados divinos do Senhor que estiveram presentes, de toda a história. Não é? E nisso nos alegrarmos muito. Não é? Pensar na maravilha que é Deus ter tocado a nossa existência transitória aqui com a sua presença nesta peça. Então, como um devoto de Sri Ramakrishna, eu digo que é muito válido que, sobretudo, nessa época, tem esse espaço para assistir um bom filme sobre o nascimento do Senhor, ler, evidentemente, a passagem do seu nascimento nos evangelhos de, né, Mateus e Lucas, na qual estão contidos, não é? Contemplar a imagem do Senhor no seu presépio, em ícones, em outras imagens, contemplar com amor, né, um senso verdadeiramente de contemplação, de, de concentração amorosa. E nos momentos em que estiver acontecendo a celebração festiva familiar no Natal, não deixar de lembrar, não deixar de fazer uma oração, não deixar de por algum instante, mesmo que seja alguns minutinhos, ser tocado por esse sentimento solene e sublime de que tudo isso se dá porque o Senhor veio, né? E eu acho que isso é muito importante. É claro que se nós não cultivarmos isso durante todo o ano, muito difícil é que simplesmente no Natal, cercado de tantas outras coisas, né, a gente venha ter esse profundo sentimento, né, de conexão. Então, é claro que é uma medida para a gente cultivar a vida inteira, mas aqueles que estão um pouco atrasados nisso podem fazer esse esforço, né? Guardem pelo menos alguns instantes para lembrar que o Natal é sobre esta maravilha, né? E eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo. É isso que eu tenho para dizer como um devoto de Sri Ramakrishna, né? Uma coisa leve, serena, mas profunda, cheia de sentimento. É um sentimento que ilumina o entendimento, né? É sentimento, é bhakti, é devoção. E essa devoção nos produz dhyana, produz entendimento aperfeiçoado. E provavelmente, muito provavelmente, concretamente, nos leva a karma, a ações que sejam benignas. Então, quando falamos do nascimento do Senhor Jesus, as pessoas pensam: a verdadeira mensagem do Natal é que Jesus era um pobre de pais desprovidos que estava naquele estábulo. Então, o verdadeiro sentido do Natal é que devemos ir até os pobres. O verdadeiro sentido do Natal é que o Senhor veio. O Senhor se fez presente na nossa vida. Maria e José não eram mendigos, não eram sem teto, não era nada disso. A história registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, diz que eles estavam indo para uma outra cidade, para um recenseamento, e aí a cidade estava muito lotada, eles tiveram dificuldade de conseguir uma instalação, né? Não é assim como hoje, né? Você vai na internet, consegue ali um apartamento, não é assim. Então foi difícil por causa de uma circunstância. E aí eles se viram numa situação de agrura, mas era muito momentânea, era muito circunstancial ali. Então não é exatamente sobre pobreza, ok? E aí tem, sim, os animais no estábulo, e depois os pastores que vieram. Todas essas coisas nos remetem à conexão de Deus com a natureza, né? Os simples que vêm receber o Senhor não são os reis. José e Maria estavam ali fragilizados, sem dúvida nenhuma. Tudo isso a gente pode compreender, sim, com um sentido, mas a mensagem profunda é que o Senhor veio. Então, todos nós somos, de certa maneira, desvalidos nesse mundo, porque todos nós vamos morrer. Todos nós somos muito frágeis, todos nós somos muito passageiros. Então, de fato,
A mensagem da encarnação de Deus é uma mensagem sobre como nós, pobres do mundo, ainda assim somos agraciados pela vinda de Deus. Mas é um pobre nesse sentido, né? Então, você pode sim, com toda certeza, é muito positivo que você pegue parte da sua ceia e leve para os desvalidos. Se você puder chamar alguém para a sua casa para participar da ceia, se isso for possível, dentro da configuração realista da sua vida, isso é maravilhoso. Se você for essa grande alma, tem essa possibilidade de fazer isso sem causar transtorno, né, na vida de todos e na sua própria vida. Se isso for natural para você, porque você já é uma pessoa santa, né? Para a grande maioria de nós isso não será possível. Mas a gente deve sim praticar, né, esse ato, né, de boa vontade com qualquer um que está passando por dificuldades. Mas esse não é o sentido do Natal. Quem diz isso mente, mente, mente descaradamente, deslavadamente. Quer tirar Cristo da história e colocar, sei lá, algum outro. Transformar tudo isso numa questão sobre reforma social, sobre moradia, sobre sem-teto, sobre crises econômicas. Não é sobre isso. Eles estão mentindo para você. Estão mentindo porque não tem nenhuma espiritualidade. Podem ser padres, podem ser bispos, podem ser pastores, podem ser pais de santo, podem ser swamis. Quem estiver dizendo isso é porque não tem nada de espiritual. Podem ser até boas pessoas, mas estão mentindo para você e roubando de você uma preciosidade, que é uma compreensão mística. Místico é o que, Marcelo? É fantasia, é delírio. Outro dia um padre falou isso comigo assim, místico é isso, ele imagina coisas na cabecinha dele e tudo mais. Um padre falou isso para mim. Não, místico não é isso. Místico é compreender que você é uma alma. A despeito desse corpo que vai, você é uma alma. E essa alma está conectada com a super alma, com o supremo ser. Então, todas as oportunidades que você tem de lembrar disso são as mais preciosas para você, que é uma alma. Então, o Natal é o tempo de adorar a Deus na forma do menino Jesus e dos seus associados divinos. Pense sempre na Virgem Maria como aquela que teve por Deus o amor que uma mãe teve pelo filho. Sri Ramakrishna dizia, você quer ver Deus? Cultive os 3 apegos profundos do homem. Cultive o apego da mãe pelo recém-nascido. Virgem Maria tinha o apego da mãe pelo recém-nascido por Deus. Ela sabia que o bebê era divino. E ela ainda assim o amava como filho, profundamente, filho e senhor. Você pode conceber algum ser humano no mundo que seja tão elevado quanto a Virgem Maria? Você pode conceber algum ser humano no mundo que tenha tido um amor por Deus tão profundo quanto o da Virgem Maria? Você pode perceber alguém no mundo que tenha recebido uma tarefa tão grandiosa quanto a Virgem Maria? Então, se você consegue olhar para o presépio e não sente um profundo respeito, amor e devoção pela Virgem Maria, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Então, a Virgem Maria é o modelo do devoto puro. E é por isso que ela recebeu esta grande missão. Então, como um devoto de Sri Ramakrishna, que tanto valorizava a ideia da mãe divina, a ideia da divindade própria, natureza da mulher, da mãe, da maternidade, da esposa, aqui nós devemos compreender. Eu, como um devoto de Sri Ramakrishna, tenho um profundo amor, respeito e veneração pela Santíssima Maria. Ok? E a sua pureza é inquestionável. Será que Maria teve outros filhos com José? Ela deixaria de ser pura, imaculada? Né? Aqueles que concebem assim. Ela deixaria de ser esse personagem único que teve esse sentimento profundo, inconcebível, que nós não temos em relação ao Senhor Jesus? Ela deixaria? Então, aqueles que têm qualquer ideia a respeito qual foi a relação da vida conjugal da Virgem Maria com José, com São José, precisam ater-se a isso, para que sejam espirituais. Né? Então, o Natal é essa nota. É essa oportunidade na nossa vida de espiritualizarmos. Não caiam nessas esparrelas dos
construtores do Jesus revolucionário do mundo. Não, ele estava dando a mínima para o mundo, como ele mesmo disse na sua oração final. Eu não vim para o mundo, eu não estou vindo para salvar o mundo, mas aqueles que você, Pai, me deu no mundo. Então, qual é uma das formas de ser um desses? É olhar para o sentido espiritual do Natal. Não é? Muito bem. Então eu desejo a todos vocês um maravilhoso Natal, um Natal santo, um Natal espiritual. Não é? Que o Senhor possa nos conceder essa graça. Depois que vai passar o Natal, nós vamos ter as celebrações da transição do ano. O ano de 2024 passou e nós vamos começar o ano de 2025. A gente percebe que, né, é uma convenção do calendário, né? Na verdade, a vida continua, né? E aqui nós estamos discriminando assim, que vai passar de um ano para o outro. Em outras culturas, existem outras datas para essa transição. Então, a gente percebe que isso, né, não é tão assim concretamente sobre a vida natural. Mas, também concretamente falando, muitas coisas realmente findam-se no dia 31 de dezembro e vão começar no dia 1º de janeiro. Né? Para a tradição de Sri Ramakrishna, o dia 1º de janeiro é um dia especialmente santo. É o dia que Sri Ramakrishna manifestou para os seus devotos já nos dias finais de sua vida. Quando ele estava muito doente, um dia ele estava muito bem. E ele estava num estado tão glorioso. E os devotos, não aqueles que se tornaram depois swamis, não. Os devotos pais de família. É muito curioso, né? Que naquele dia, só os devotos pais de família estavam com o Senhor. Com Sri Ramakrishna Paramahansa. Ele manifestou um estado espiritual tão exaltado que todos aqueles que estiveram com ele tiveram visões maravilhosas a respeito da vida espiritual e foram muito bem-aventurados. Esse dia, né, o dia que Sri Ramakrishna se torna a árvore que realiza os desejos. É muito especial para os devotos de Sri Ramakrishna, né, no dia 1º de janeiro. Então, para aqueles da tradição de Sri Ramakrishna, de fato, o início do ano tem uma graça importante. Mas como é para todos nós essa mudança? É que nós podemos ter esse mecanismo psicológico de entender que sempre tudo pode começar de novo. Sempre podemos ingressar num caminho novo. Sempre podemos reverter males. Sempre podemos renovar a nossa vida. E no que diz respeito às experiências espirituais, que eu tenho a esperança de conversar aqui, esse tema da renovação da vida é sempre muito importante. Todos os dias, meus irmãos, nós temos a oportunidade de nos tornarmos mais conscientes de Deus, buscadores de Deus. Então, se um ano novo vai começar, vamos nos animar. Se não estamos praticando muito a repetição do Santo Nome de Deus, vamos fazer esse 2025 ano que vamos ter uma prática. Vamos fazer um ano em que vamos cultivar a devoção. Vamos fazer um ano em que vamos nos afastar mais de tanta obscuridade. Vamos fazer esse ano o início de um processo de redução de luxúria e ganância em nossa vida. Vamos fazer esse ano de 2025 um ano de mais memória constante de Deus. Vamos fazer isso com as nossas limitações, com a ajuda de Deus. E a animação é essa. Começa uma nova oportunidade. Todos os dias. Se você caiu, levanta-se. Todo dia você pode começar de novo. E todo ano você pode começar de novo. Estamos aqui para esse fim, conhecer Deus. E esse ano de 2024, eu dei uma paradinha em um certo momento. Confesso para vocês que em um dado momento dessa jornada fiquei um pouco cansado, um pouco até desanimado mesmo de fazer as coisas, no sentido talvez de cansaço físico e também mental, e também é porque às vezes a gente faz tantas coisas durante tanto tempo, né? E dá um certo desgaste natural. Mas eu estou muito consciente de que esse processo é natural. Então agora vai chegar o final do ano, então vamos ter as férias, eu vou me distanciar um pouquinho algumas semanas, né, desse contato aqui com a internet, no WhatsApp, no Facebook, que são os meios que eu mais uso, e aqui também no YouTube, postagens diárias que eu faço, né, postagens de texto sobretudo, e um pouco com a família, né, voltar a ver minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, e pegar uma praia com esposa e crianças, e passar um tempo de relaxamento. E, sim, depois de regressar para o ano de 2025, muitas boas motivações,
de continuar aqui com a leitura do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita. Eu quero mesmo que esse lugarzinho aqui seja um lugar seguro para que aqueles que têm devoção e amor pela mensagem de Sri Ramakrishna ouçam seus ensinamentos diretos. Não é verdade? E refletir sobre isso, meditar sobre isso. Tentar, nesse ano de 2025, fazer uma série de esmiuçamento de 50 grandes conceitos do ensinamento de Sri Ramakrishna. Fiz uma postagem de texto assim, né? 50 tópicos do ensino de Sri Ramakrishna. Pretendo trabalhar isso em vídeos. Pretendo retornar à leitura, contemplação, comentário do Narada Bhakti Sutra. Quem sabe até voltar a ler o Evangelho capítulo por capítulo com o olhar de Sri Ramakrishna. Mas eu não vou prometer. E esse canalzinho pequenininho, inexpressivo, mas é um lugar querido onde pessoas reais encontram um caminho talvez luminoso para elas. Essa é a minha esperança, de que aqueles destinados aos pés de Lótus do Thakur podem encontrar aqui uma portinha para ver o mestre, para ouvi-lo, não é? E assim vamos seguindo, sem grandes pretensões, mas com muita esperança no amor de Deus. Então, meus amigos, eu desejo a todos vocês um santíssimo Natal, como expliquei. Um ano novo muito divertido, legal e cheio de força e de entusiasmo para que tenhamos nele esperança, esperança de uma vida renovada. Que tenhamos capacidade de lutar com a certeza de que Deus está sempre conosco. Aqueles que estão tristes é porque não estão conscientes de Deus. Então, vamos buscar consciência de Deus para sermos realizados e felizes e darmos sentido real à nossa vida. Tá bom? Eu não vou falar aqui sobre as tensões do mundo, guerras nucleares, os ETs invadiram a América. Coisas assim. Não vou falar. Não porque essas coisas não sejam importantes. Mas é porque o que eu posso fazer aqui é tentar ir ao essencial. Esse essencial está um pouco falado. Esse essencial é constante lembrança de Deus. Não é? Esse mundo é sempre em constante transformação. Nós estamos no meio dele. O que importa para nós é lembrar de que somos parte do Senhor. Não é? É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Boas festas. Até a próxima. Desde já um feliz, maravilhoso e próspero ano novo. Que possamos estar juntos nessa nossa fraternal conexão. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.